passar ileso nessa sequência de Colômbia e Argentina? Olha, o resultado é muito importante. Não adianta a gente fingir que não, porque o resultado tem um peso grande sim, né? Tanto contra a Colômbia como contra a Argentina, e o Dorival Júnior sabe disso, né? É claro que, como são adversários mais complicados, então de repente um empate contra a Argentina fora de casa não vai ser considerado um mau resultado, evidentemente. Agora, se você empata contra a Colômbia e empata contra a Argentina, já não é legal, já não é bacana. Então, então o Gerson levou essa. Rodrigo ou James Rodrigues? Hoje eu vi uma barbaridade do Rames hoje. Não é possível que ele fez isso. Ele dizendo que ele jogou mais que o Zidane no auge. Não, ele falou que jogou mais que vários, né? Não, o Zidane beleza, é um mas deles. O Zidane é que eu só olhei e não sei nem quem eram os outros. Depois que ele falou o Zidane... Modric. Mais um Kroos, eu acho. O Rames tá de Mas alguém sabe quando né? foi o auge do Rames aqui? Só pra gente tentar entender qual foi o auge dele. Foi 2014? Não, ele ainda falou assim, o Zidane no auge ganhou uma Copa. Mas eu vou com o Rames. Que isso, não, cara? sabe o que é mais grave? Ele nem parou ainda, viu? Me conta uma coisa. Essa semana o James Rodrigues falou que ele joga mais que o Zidane e que o Modric. No auge ele jogou mais que os dois. A gente sabe que o colombiano idolatra o James Rodrigues porque ele representa a seleção da Colômbia. Mas você concorda que ele jogou mais que o Zidane? Mano, sinceramente, para mim, a seleção Colômbia, o cara na seleção Colômbia é muito bom mesmo. E para nós, Zinedine Zidane da Colômbia, né, mano? Mas na Colômbia mesmo, no time, no clube, não tem o mesmo resultado, não. Mas graças a Deus na seleção Colômbia dá certo, né? Que é o importante. Ele é o maior jogador da história da La selección Colombia tendrá el primer reto de los dos grandes que tendrá en esta doble fecha de eliminatorias al Mundial 2026 y al frente de la selección de Brasil, que viene en alza, pero tampoco es que su juego esté convenciendo. Luego de 2 partidos perdidos de manera consecutiva, Colombia busca conseguir puntos que lo dejen más cerca de la clasificación mundialista y es seguro el de mayor exigencia en esta fecha 13. Aunque Colombia tiene la ilusión de sumar e incluso dar un batacazo por el buen nivel de gran parte de sus futbolistas, Brasil no hará las cosas fáciles y es un rival que la tricolor no ha podido vencer en condición de visitante por eliminatorias. El seleccionado cafetero tiene apenas un triunfo en todas las eliminatorias y fue de local. El pasado 16 de noviembre de 2023 en Barranquilla, tras el 2-1 con doblete de Luis Díaz. Pero de visitante es una asignatura pendiente, pues allí los brasileños siempre han sido superiores. En total, Brasil y Colombia se han enfrentado en 7 ocasiones en territorio brasileño, pero el seleccionado nacional apenas ha logrado sumar 2 empates. Los 3 puntos son objetivo en Brasilia este jueves 20 de marzo, pero la realidad es que la superioridad de los brasileños en su casa es fuerte y los jugadores colombianos deberán demostrar que están en mejores condiciones para poder sacar diferencias. Los 2 puntos logrados por Colombia ante Brasil de visitante se deben a un par de 0-0 rumbo a los mundiales de 2006 y 2010. Pero los procesos a las citas de 2018 y 2022, el resultado fue negativo. Así pues, el equipo nacional quiere acabar el mal momento en el que llega. Viene de perder 3 de los últimos 4 duelos de eliminatoria y cerró con 2 caídas consecutivas un brillante 2024 en el que alcanzó la final de la Copa América. La selección de Néstor Lorenzo se ha caracterizado por tumbar gigantes. Derrotó por primera vez a Brasil en una eliminatoria, en noviembre de 2023, con un doblete del guajiro Luis Díaz, quien marcó un doblete muy especial con su papá Luis Manuel Mané Díaz en la tribuna. En la era Lorenzo, Colombia alcanzó un invicto de 28 partidos que se perdió en la final de la Copa América contra Argentina. Además, derrotó en partidos amistosos a gigantes como Alemania y España y derrotó a Argentina en la fecha de eliminatoria de septiembre. De esta manera, el DT Néstor Lorenzo estaría preparando cambios para el duelo contra Brasil. De acuerdo con información de Caracol Radio, 2 modificaciones tendría el equipo titular que va a salir a la cancha del Mané Garrincha. Por la banda izquierda se piensa en el regreso de Cristian Borja, estrella del América de México, al 11 titular para ocupar el puesto de lateral izquierdo, un puesto que le perteneció a Johan Mojica en los últimos 3 partidos de eliminatoria. La gran novedad de Lorenzo sería la de Rafael Santos Borré como titular.
El delantero barranquillero jugaría en una tierra en la que ha ido de menos a más, pues este año marcó 2 goles en 9 partidos en el Campeonato Gaúcho de Porto Alegre y es una de las estrellas de Internacional. Así pues, así sería la posible formación titular de Colombia: Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Lucumí, Cristian Borja, Richard Ríos, Jefferson Lerma, John Arias, James Rodríguez, Rafael Santos Borré y Luis Díaz. Pero bueno, mis bros, ¿ustedes qué opinan de esta posible formación para enfrentar a los brasileños? ¿Les gusta o refutan alguna posición y prefieren ahí otro jugador? Los leeré en los comentarios. Por el momento les voy a compartir la reacción de la prensa brasileña sobre la previa entre Brasil y Colombia, obviamente subtitulado al español. Así que sin más preámbulos, escuchemos. Passar ileso nessa sequência de Colômbia e Argentina. Olha, o resultado é muito importante. Não adianta a gente fingir que não, porque o resultado tem um peso grande sim, né? Tanto contra a Colômbia como contra a Argentina, e o Dorival Júnior sabe disso, né? É claro que, como são adversários mais complicados, então de repente um empate contra a Argentina fora de casa não vai ser considerado um mau resultado, evidentemente. Agora, se você empata contra a Colômbia e empata contra a Argentina, já não é legal, já não é bacana, né? Então, o Dorival sabe disso, os jogos têm sim sua importância, ele precisa ganhar um deles, né? Ganhar da Colômbia, por exemplo, para já ter um respiro para a partida contra a Argentina, mas... Gerson ou Richard Rios? Essa disputa ela é muito boa, mas eu acho que até no próprio futebol brasileiro a gente já tem a resposta. Talvez na seleção, se você olhar ali uma disputa que envolve uma certa marra, assim, né? Não tô nem dizendo que as pessoas marrentas, o estilo de jogo deles, ele é uma coisinha... acho que eles têm muita confiança no que eles jogam, um jogo meio... não é debochado, assim, mas é de tanta confiança que você passa... Eu não sei, o gesto corporal dos dois passa essa sensação, né? O que acho muito bom, assim, acho o Richard Rios talvez seja um pouco mais físico, mas o Gerson para mim é muito mais técnico, domina muito mais o meio. E foi o melhor da posição no ano passado no Brasil e o Richard Rios estava aqui. O ano vira com o Gerson continuando jogando muito, acho que o Richard Rios da Copa América foi fantástico, mas o Gerson chegou na seleção, né? E passou a jogar bem, inclusive nesse momento sendo titular. Acho que o meio campo ideal é Bruno Guimarães e Gerson, então vou de Gerson. Fez gol contra o Uruguai. Primeiro gol, inclusive. Você vai com... Eu vou com o Gerson também. Acho que o principal que eu voto aqui é momento. E acho que o momento do Gerson é melhor que o do Richard Rios. Já só que Luiz Dias. Vini ou Luiz Dias. Apesar do Vini estar fazendo uma temporada bem estável, é lógico que se tivesse uma vaga só seria Vini. Porque a do Luiz Dias é super estável. É que a do Luiz Dias... Substituírem vários desses jogos aí que não rodou... É que a do Luiz Dias, dentro da instabilidade que é a marca dele, até que é uma boa temporada. Boa temporada. Bom, enfim. Ele irritou nos jogos da Champions, ele deu uma irritada assim legal. Ele me irrita sempre. Inclusive teve um erro no último jogo, ele teve um erro lá, foi na hora, dito e feito assim, um passe errado, bobo. Cara, aí o Slot olhou pro banco... Chega. Já era. Chega pra mim. Acabou. Eu vou te falar o que... Rodrigo ou James Rodríguez? Hoje eu vi uma barbaridade do James hoje. Não é possível que ele fez isso. Ele dizendo que ele jogou mais que o Zidane no auge. Não, ele falou que jogou mais que vários, né? Não, o Zidane é um deles. O Zidane é que eu só olhei e não sei nem quem eram os outros. Depois que ele falou o Zidane... Modric. Mais um Kroos, eu acho. O James tá de brincadeira, Mas alguém sabe quando foi o auge do James aqui? Só pra gente tentar entender qual foi o auge dele. Foi 2014? Não, ele ainda falou assim, o Zidane no auge ganhou uma Copa. Mas eu vou com o James. Que isso, não, cara? sabe o que é mais grave? Ele nem parou ainda, viu? Se ele tá falando isso enquanto ele atua, quando ele se aposentar, ele vai dizer que jogou mais que o Messi. Mas eu tenho um ponto aqui. Com a camisa da Colômbia ele joga? Não mais que o Zidane. Não mais que o Zidane. Então, e ele tá até jogando bem no Leão. Ou pelo menos Zidane de terno hoje deve estar jogando melhor. O James começou bem lá no Leão, não sei como é que continua depois, mas hoje Rodrigo, sem dúvida. Outra coisa, essa semana o James Rodrigues falou que ele joga mais que o Zidane e que o Modric. No auge ele jogou mais que os dois. A gente sabe que o colombiano idolatra o James Rodrigues porque ele representa a seleção da Colômbia. Mas você concorda que ele jogou mais que o Zidane?
Mano, sinceramente, para mim, a seleção Colômbia, o cara na seleção Colômbia é muito bom mesmo. E para nós, Zinedine Zidane da Colômbia, né, mano? Mas na Colômbia mesmo, no time, no clube, não tem o mesmo resultado, não. Mas graças a Deus na seleção Colômbia dá certo, né? Que é o importante. Ele é o maior jogador da história da Colômbia ou o Valderrama? Valderrama, para mim, Valderrama. Falcão Garcia, PDV? Pergunta aí. Ele, Valderrama foi o exemplo dele. Ele agora conseguiu, porque o futebol moderno está diferente, né? É a modernidade do futebol, para mim, né? Mas o Valderrama teve mais problemas para chegar e conseguir o que ele teve, para mim, né? Verdade. Girl, you know I've been